Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e que tenham tido também uma semana muito proveitosa. Vamos continuar com as nossas atividades, lembrando que na última aula nós encerramos o capítulo 7. Então, hoje nós vamos fazer os exercícios do caderno de atividades, o caderno lá de tarefa que fica no final do livro de vocês. Eu estou aí na página 39 do caderno de atividades e vou orientar e fazer os exercícios junto com vocês, combinado? O primeiro exercício é um texto. Depois de ler e entender o texto, nós vamos responder 3 questões sobre ele. Esse eu vou fazer junto com vocês e os seguintes vocês farão sozinhos, combinado? Aí diz assim: responder a las cuestiones de 1 a 3 de acuerdo con el texto. El robot es una herramienta especial en la automatización de tareas y el avance en su desarrollo y uso es imparable. La robótica puede protagonizar la nueva revolución tras la industrial y la digital. Su presencia entre nosotros es cada vez más habitual, de modo que el gran reto de la sociedad será aprender a conocer y mejorar su uso. Los científicos están consiguiendo que los robots colaboren con cierta normalidad con los operarios humanos, mientras unos y otros desempeñan sus tareas. Después de 1 año y medio de arduas labores, la firme barcelonesa PAL Robotics creó un android concebido como guía de museos, ferias, centros comerciales, hoteles u hospitales, que incluso podría ser preparado como guardia de seguridad. El encaje de la robótica en nuestra sociedad ha causado cierta inquietud de índole laboral al modificar las necesidades de mano de obra industrial. La experiencia muestra que el balance global de la robotización industrial incrementa el confort sin necesariamente provocar desempleo, a pesar de que se cambian los requisitos exigidos a la mano de obra demandada. Podría pensarse, desde el punto de vista laboral, que los robots son los trabajadores perfectos. Siempre son puntuales, nunca caen enfermos, acatan las órdenes sin chistar, no se ausentan furtivamente ni piden días de permiso, no reclaman aumentos de sueldo y ignoran que es una huelga. En el caso particular de los robots humanoides, se puede alcanzar una similitud física, el ser humano, su movilidad y capacidad de recreación distan notablemente de la muestra. Que puedan caminar y hacer algunas actividades básicas ya es todo un logro ingenieril, aunque todavía queda un largo camino por recorrer antes de llegar a los robots de las películas de ciencia ficción. Aqui o texto está falando, sobre os robôs. Os robôs como uma ferramenta especial na realização, na automatização de tarefas. Coloca o robô aqui como um avanço no desenvolvimento tecnológico. A robótica, fala o texto, que ela pode protagonizar uma nova revolução na área aí também industrial ou digital. Não é comum no nosso dia a dia ainda, de forma habitual, os robôs. Embora, o texto diga que em algumas empresas os robôs já estão sendo utilizados como mão de obra. Vou dar um exemplo para vocês. A Itautec, ela é um banco, a Itaú é um banco, mas da capital de São Paulo. Aqui também tem, no interior, mas não é tão forte como na capital de São Paulo. A Itautec é uma empresa interligada ao Banco Itaú e que também automaticamente está ligada aí à FIPS, Então, todas essas empresas são do mesmo grupo. O Banco Itaú, na sua parte administrativa, o centro lá, a matriz, vamos dizer assim, no último andar
todas as atividades que são realizadas durante as informações de contas, tal, isso aí já entrando mais no âmbito bancário, né? São feitas por robôs. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer alguma visita e ter acesso a essas informações. Eu tive a oportunidade de visitar e é impressionante como os robôs realizam as tarefas. Só que no fim, mesmo tendo esses robôs, precisa ainda de uma mão de obra, uma pessoa para estar monitorando todas as atividades que eles estão fazendo. Então aqui eles vão relacionar essa experiência dos robôs, né, adaptação dos robôs na nossa sociedade, como algo que, assim, para algumas pessoas causa uma certa inquietação, né? Principalmente quando se fala de trabalho, porque as pessoas ficam com medo dessa nova tecnologia avançar de tal forma e acabar gerando aí como consequência um grande desemprego. Tudo isso é tratado no texto. Vamos analisar agora de uma forma mais detalhada. O primeiro exercício está pedindo para a gente completar esses espaços em branco com as alternativas, com uma das alternativas que o sentido seja mais adequado. Então, aqui, nós temos grande de pero todavia, gran con pero aún, grande para aunque incluso, gran para todavia sim, grande com sin embargo e aún. A resposta correta é a B, né? Porque nós vimos durante a unidade as formas apocopadas dos adjetivos. Nós vimos que alguns adjetivos, quando eles devem ser colocados antes de um substantivo masculino ou um feminino singular, por regra, eles devem ser utilizados da sua forma reduzida. A forma reduzida é quando tem a supressão de alguma letra, alguma sílaba, para formar um sentido. No caso aí, o grande, a forma apocopada, que é a mesma coisa do que dizer a supressão de letras, seria o gran. Depois, as outras opções nós encontraríamos de acordo com a análise da colocação dos termos em relação à ligação que eles estão realizando aí. Então, uma ideia está relacionada à outra. Em que sentido? Então, está contrapondo uma ideia, uma oposição, o que que é? Então, nesse sentido, nós podemos observar aí que todo o contexto está sendo interligado de uma única forma. O exercício 2 diz que, fala assim, a única pergunta que encontra resposta no texto é... Então, qual pergunta que, se nós fizéssemos, encontraríamos a resposta? Aqui a alternativa correta é a B. Vamos ver as perguntas e depois entender por que a alternativa correta. Em que fecha se han desarrollados los robots para su uso en la hotelería? ¿Qué tipo de desafío representa la robótica para los individuos? ¿En qué situación se produjo el auge del desempleo? Auge del desempleo. ¿Cuáles son las críticas que se le imputan a la empresa barcelonesa? ¿Por qué han sido entrenados los robots para cuidar la seguridad personal? Então, a alternativa correta é a B. Que tipo de desafio representa a robótica para os indivíduos? Então, o texto expõe a presença da robótica na atualidade e apresenta as consequências positivas e também negativas que podem representar essa adaptação para a nossa sociedade. No 3, o título que melhor expressa a ideia central do texto é a alternativa A e vamos entender por quê. Aprendendo a conviver com a robótica, ventajas em los hábitos de la sociedad, el avance de los centros industriales, robôs humanoides más desarrollados, confiamos em la tecnologia e em la mano de la obra robótica. Então, o título que melhor expressaria essa ideia central do texto seria Aprendendo a Conviver com a Robótica. A inserção cada vez mais frequente e inexorável, hoje está aí, da automação em diversos âmbitos da sociedade, supõe uma forma de exercitar a convivência com essa nova realidade. Então, nada mais do que um resumo, vamos dizer, de tudo que foi dito no texto aí de forma principal, tá bom?
O exercício 4 seria uma outra interpretação de texto. Essa interpretação de texto, eu vou pedir para vocês fazerem depois. Eu vou centrar já no exercício, porque ele vai fazer uma revisão dos termos que vocês estão encontrando aqui em verde, né, em destaque, como a colocação, a função que eles exercem no texto como conectores. Então, depois vocês vão ler com mais calma, vão ampliar o vocabulário de vocês, e agora eu vou entrar direto aqui no quadrinho, certo? Todos os termos que estão separados lá dentro, em destaque, vamos dizer assim, durante o desenvolvimento do texto, eles possuem um objetivo principal. Quando eu uso, por exemplo, aqui em cima, e por a hora, tem um sentido. O que eu quis conectar aqui para usar essas expressões? Nós vimos durante a unidade que cada um dos termos, cada um dos conectores, eles têm uma função específica. Eu não posso colocar qualquer um deles e achar que meu texto, a minha ideia vai estar completa. Então, quais são os termos destacados no texto que servem para conectar a nível de oposição? Sin embargo, sino y pero. Tiempo, luego, por entonces, cuando y por ahora. Aclaración, es decir, conclusión, así que, entonces. Adición, y, también, además, ni, incluso. Então, não existe outra possibilidade a não ser eu conhecer os termos dentro de cada um dos grupos. Então, quando eu for escrever meu texto e eu precisar aí de um conector para seguir com a minha ideia, um desses sirva de exemplo, tá bom? Depois, aqui na sequência, vocês vão ter um outro texto. Esse texto, vocês também vão interpretar ele com mais calma, com mais detalhes. Só não vou fazer ele aqui na sequência porque vai ficar muito cansativo, tá? Então, vocês vão ler seguindo aquelas orientações de interpretação de texto. Não vou fazer junto com vocês a interpretação, porque todos os exercícios que vão vir na sequência sobre o texto vão tratar de uma forma ou de outra da parte gramatical. Então, não vai afetar tanto na explicação que eu vou dar aqui para vocês, tá bom? De acordo com o texto, está pedindo o exercício 5 para a gente ir lá no primeiro parágrafo e separar de lá 7 verbos que estão conjugados no presente. Está dizendo também que um deles vai se repetir em 2 momentos no texto. Então, está pedindo para a gente tirar eles de lá, encaixar eles no quadro e depois, na parte do infinitivo aqui na segunda linha, repassar. Qual seria o infinitivo dessas conjugações? Então, o verbo conjugado que aparece 2 vezes é o sueña. Vem do infinitivo sonhar. Tiene, que vem do infinitivo tener. Entra, que vem do infinitivo entrar. Desayuna, que vem do infinitivo desayunar. Humilla, que vem do infinitivo humilhar. Anota, que vem do infinitivo anotar. ¿Cuál es el significado de las siguientes expresiones? Identifica el sentido con el que aparece en el texto. Então, aqui, nós vamos apenas analisar o que significa, em português, essa expressão de acordo com o texto. Se interpretar o texto e tentar fazer a relação da colocação da palavra com os termos que estão ao redor, nós encontramos também o sentido. Fora isso, seria o que a palavra expressa. Não diria tradução, né? Mas o sentido que ela está sendo colocada aí no texto. Então, peripécias é o mesmo que aventuras ou acontecimentos interessantes de ser relatados. Então, são acontecimentos que nos interessam relatar, porque causa interesse no leitor. Companheira, esposa, concubina ou pareja. Aqui nós temos 3 sinônimos de companheira. Hacía una larga cola. Estava em uma fila esperando su turno. Cola é fila, tá? Almohadas, em português, são travesseiros, né? Chicharra, por analogia al insecto, alarma o sonido estridente. Alarma significa um alarme, uma campainha, um som sonoro, tá bom? Daqueles mais fortes que chamam a atenção. O exercício 7, aí também sobre o texto,
já pede para ir lá no parágrafo 2 e diz assim: aparece um consejo que Maradona le dio a Messi quando lo dirigía en el Mundial de 2010. No le saques tan rápido el pie a la pelota, porque así ella no sabe lo que vos querés. Se pode traduzir ao português como: não tire tão rápido o pé da bola, porque dessa forma ela não sabe o que você quer. Nessa expressão de forma específica, a tradução está exata. Então, bastaria conhecer os termos para identificar a resposta. Então, é muito simples. Aqui nós terminamos as atividades do caderno de atividades. Eu vou pedir para vocês lerem os textos, né, que estão aí daí da sequência. Leiam o texto, façam a identificação do sentido, do vocabulário, entendam. Não é porque eu já fiz os exercícios aqui da gramática junto com vocês que vocês não vão precisar entender de forma mais clara os textos, tá bom? Aproveitem para ampliar o conhecimento de vocês. Então, pessoal, por hoje é só. Semana que vem nós seguimos com nossas atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um super beijo e fiquem com Deus.